Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Entre as conversas de bar, reportagens, meia-culpa de Universa e até na ficção, parece que os modelos de relacionamento aberto ou poliamor são a grande solução para acabar com os problemas dos relacionamentos monogâmicos. A monogamia anda meio fora de moda e bastante questionada. A opção de abrir o relacionamento pode ser excelente para experimentar a liberdade sexual, sem a carga negativa dos ciúmes e das suspeitas de traição. Mas será que é para todo mundo? Será que todo mundo aguenta a liberdade do outro? Bem-vindos a mais um episódio, o último dessa 10ª temporada do Sexoterapia, esse espaço criado por UOL Universa para falar de sexo e relacionamento. Chegamos agora ao último episódio da 10ª temporada, em que o tema foi os assuntos mais ouvidos nos consultórios de muitos psicólogos, sexólogos e terapeutas de casais, e principalmente dela, o terceiro elemento mais saudável de qualquer relação, tá bom? A nossa Ana Canosa. Ana, em alguns episódios atrás, nessa mesma temporada, a gente falou um pouquinho sobre abrir o relacionamento, e eu amei uma frase que tu falou e eu adotei para a vida já, que tu fala... Alguém falou, porque o combinado não sai caro. E tu falou, negativo. Às vezes o combinado sai caro e cobra uma conta, um boleto bem caro. É isso mesmo? Afinal, abrir o relacionamento é para quem, Ana? Oi, Bárbara, oi aos nossos ouvintes. Primeiro vamos fazer uma correção, que eu não sou o elemento mais saudável das relações. Vamos lá. Porque senão eu vou botar uma responsabilidade sobre a minha pessoa, que eu não estou afim de assumir. Não sei se tá pronto. Mas a gente está falando no consultório. Mas né? Claro, obrigada pela deferência. De fato, né, é interessante você falar isso, Bá, porque o terapeuta, ele sempre é o terceiro elemento e Sim. Isso reproduz a triangulação que a gente vai aprender a viver durante toda a vida, no início da vida, inclusive, né? A gente já falou aqui várias vezes aquela experiência das criancinhas, quando você tem uma criança de 3 anos, são 2 crianças, o eu e o tu, elas brincam bem. Se você convidar um amiguinho, alguém vai se sentir excluído. Né? Aprender a lidar com essa exclusão, um é mais legal, me deixou, não emprestou brinquedo para mim, é alguma coisa que a gente vai passar na relação familiar e a gente vai passar pela relação social. Não é fácil triangular. E os terapeutas percebem muito isso quando, por exemplo, a gente está com casais, e eu não estou nem falando de discutir relacionamento monogâmico ou não monogâmico, eu estou falando terapia de casal. Quem sempre quer que você faça um conluio com o outro? Então, assim, tá vendo? Ela gosta mais de mim. Ou, tá vendo? Ela disse que eu estou certa. Então, é muito interessante como o terceiro elemento provoca nas pessoas, né, um desajuste e sentimentos bastante incômodos, que tem a ver com não ser priorizado, ser desinvestido, ter ciúme, ou querer ser o predileto. Portanto, eu fiz toda essa introdução para dizer que escolha o seu difícil. É difícil viver a monogamia, é difícil viver a não monogamia. Por quê? Porque nós temos ainda uma estrutura de monogamia bastante forte, né? Essa estrutura tem, inclusive, base genética, não da monogamia social, que é esse de compartilhar com o casal, mas dessa coisa sexual, né? A gente tem uma estrutura de romantismo, a gente tem uma estrutura de patriarcado, é muita estrutura monogâmica para você, de uma hora para outra, desconstruir isso. Né? Essa desconstrução ela tem que ser uma escolha de natureza íntima, porque o que eu muito observo, às vezes, é um vir com a proposta ou da relação aberta, ou do swing, não sei o quê, e o outro vai um pouco na onda e se fere completamente. Né? Acho que pensar na proposta não monogâmica é ótimo, para que a gente tire a ideia da monogamia compulsória. Então, beleza, existe essa coisa dos afetos não tão garantidos, né? Impermanência dos afetos, impermanência do desejo, a gente deseja outras pessoas, amor e desejo podem não estar juntos, ou seja, tudo isso nós já sabemos, teoricamente é fácil. Concretamente, isso vai mexer com vários sentimentos, e a gente não tem garantia, vai ter que trabalhar, é o que eu estou falando, escolha o seu difícil. Você olhar para isso como uma possibilidade, conversar sobre isso, eu acho excelente. Mas nem todo mundo está a fim de viver e topar
sentir aquilo, por quê? E tem coisas assim, né, Bárbara? Olha só, tem tipos de personalidade, ciclo de vida. Eu tô grávida, sem desejo nenhum, aí o outro quer abrir a relação quando vai se ferrar, te catar na segunda-feira, vai pro inferno, né? A não ser que eu diga assim, não, olha, eu não quero transar, você pode ir, eu esteja bem tranquila com isso. Mas agora, claro. Tem o ciclo da vida, tem a sua vulnerabilidade, tem a vulnerabilidade do relacionamento, porque, veja, alguém pode ficar desinvestido da energia do outro. Então, beleza, a gente tem 2 relações. Tá bom, mas eu quero continuar sendo amada. Como é que vai fazer isso? Como é que vai lidar com esse investimento emocional? Precisa investir, porque relação conjugal, a 2, ela não anda sozinha. Precisa de investimento. Tá afim de investir nas 2 coisas? Tá afim de, né? O Dunker fala uma coisa, nossa, eu estou falando muito, já vou parar. O Dunker fala uma coisa que eu gosto muito, que ele diz assim, sobre o poliamor, por exemplo, né? Que é você poder amar mais de uma pessoa em relação de compromisso. Ele diz o seguinte... Dunker, gente, para vocês que estão ouvindo, é o Christian Dunker. O Christian Dunker, o psicanalista, ele fala uma coisa... colunista de UOL. Isso, ele tem um vídeo sobre poliamor que ele responde umas perguntas que é maravilhoso. Então, ele vai falar toda essa coisa da construção social da monogamia, não monogamia, que a gente já falou aqui também. Mas ele fala, no final, 2 coisas que eu concordo muito com ele. A primeira, ele diz que é mais fácil para as novas gerações, que já veem possibilidades de relacionamentos abertos, quando o relacionamento começa aberto, é mais fácil para esse casal, do que para relações que são mais fechadas, que vão implicar numa desconstrução bastante grande, e que vão, né, é um investimento nessa desconstrução. Dá para fazer? Dá, mas pode dar um monte de problema também, tá tudo bem. E aí a segunda coisa que ele diz, ele fala assim, para você viver o poliamor, você tem que saber amar muito bem. E eu concordo plenamente com ele. Porque se alguém ficar desinvestido de desejo ou de afeto, e se para essa pessoa o desejo e o afeto são o pilar central da relação, gata, vai ser babado e confusão. Então, da série frases que a gente quer fazer camiseta, que a gente vem colecionando nas últimas temporadas, o Escolha Seu Difícil, eu já quero amiga, uma camiseta. Vamos lançar? Eu quero muito, amiga. Vamos lançar as camisetas do Sexoterapia? E a gente pode pedir para o Dunker emprestado também, do saber fazer. Dunker, com licença, empresta essa aí do Muito Amor, que eu também gostei. Gente, vocês que estão só ouvindo, não estão vendo, vocês já devem ter escutado uma risadinha, uma confirmação, um aham, da nossa convidada de hoje, que é a Adê Monteiro, dona de 2 Instagrams, um que chama Reflexões e Conexões Não Mono, e o outro que é Psis Não Mono. A Adê é psicóloga, sexóloga, inclusive já estudou com a Ana Canosa, depois ela vai querer saber. Sim, maravilhosa, querida. Mestre de estudos sobre igualdade pela Universidade de College em Dublin, e ela, há 10 anos, ela já estuda sobre poliamor e não monogamia. Então, ela tem muito para falar sobre esse assunto. Adê, bem-vinda, obrigada. Eu já vi que tu fez um monte de anotações das coisas que a Ana estava falando. Matutando aqui. Me conta primeiro, eu fiquei muito curiosa sobre esse teu @, né, Psis Não Mono. De onde veio essa ideia? É uma coisa que tu vivia na vida pessoal e levou para profissional? Conta um pouquinho, contextualiza um pouco quem está ouvindo. Sim. A RC Não Mono, Reflexões e Conexões Não Mono, surgiu em fim de 2017, 2018. Eu conheci a Giza, que é uma outra psicóloga não monogâmica. A gente começou a dar palestras sobre o tema, e aí abrimos a página no Facebook, depois no Instagram. Mas a página só veio a crescer mesmo na pandemia, em 2020. Né, que foi surgindo mais procura, não sei se é porque o pessoal estava mais em casa, refletindo mais sobre as suas relações e pensando em abrir a relação, né? E aí começou a aumentar o número de seguidores. E aí, o ano passado, 2021, eu abri a página Psis Não Mono, e a minha proposta ali é gerar conscientização sobre o que é a não monogamia, principalmente para psicoterapeutas. Porque havia essa queixa da maioria das pessoas não mono, de que os psis não acolhiam, não entendiam do que se tratava, e quando eles mencionam não monogamia na terapia, eles olham ali com preconceito, entendeu? Então, a pessoa não se sente ali
Acolhida, compreendida Acolhida. na terapia, naquele espaço, né, que era para ser um espaço de não De julgamento, acolhimento. é um espaço de preconceito. Esses dias mesmo vi um vídeo de uma psicóloga que ela está falando do Caio Black, ele revelou ali que é muito madura a relação dele, que eles, mas eles têm uma relação aberta, ele e a namorada, e ela está criticando, ela fala assim, o pessoal acha que relação aberta é madura, mas na minha opinião Percepção. é imaturidade, porque as pessoas não conseguem escolher, querem o melhor dos dois mundos, querem ser solteiro e ser casado. Ou seja, Gente, uma série de equívocos. julgamento, preconceito, senso comum ali, daquela mesma ideia, né, já batida, que não monogamia é sobre suruba, putaria, pegar um monte de gente, né? Eu acho que essa concepção precisa ser desconstruída, principalmente por nós, cis, que precisamos ampliar nosso repertório relacional aí para poder acolher essas pessoas, senão a gente não vai poder atender pessoas não mono. E esse público está crescendo cada vez mais. Tem um monte de celebridade aí. Muito Não, é verdade, legal. isso é muito Muito legal. legal. Tu falou que tu te juntou com a Giza, que também. Qual que é o sobrenome da Giza? Desculpa. É Gisele Rocha. A Gisele Rocha, Ela que é minha parceira colaboradora ali na página RC Não Mono, né? E a Precisa Não Mono eu acabei abrindo sozinha, porque a Giza já tá cheia de trabalhos dela lá. E aí Mas vocês vivem a não monogamia também, vocês nós relatam duas vivemos a não monogamia, somos praticantes da não monogamia mesmo. Então, as duas coisas, tu juntou duas coisas da tua vida, a tua carreira e uma experiência pessoal, no caso. Eu assim. acho que só fazia sentido pra gente, porque a gente fez essa escolha também, porque a gente se identifica com a não monogamia, então fazia sentido pra gente falar sobre isso, e eu acho que a página cresceu até por eu falar das minhas experiências, Sim. que é um monte como fala, quebrar a cara ali, sabe? A página foi crescendo porque eu fui falando que eu tinha ciúmes, expondo, que eu tava mal, né? Fui escrevendo, inicialmente Tu é tinha essa casada há revista, quanto tempo? 15 anos, eu me separei faz 5 meses. Você tá bem? Foi casada durante, tá bem? Tô bem. Tá sofrendo luto. Seja acolhida por nós. Luto. A gente tá Seja aqui junto dando acolhida por abracinho. nós. Estamos juntos dando abracinho, coração. Mas aí tu viveu 15 isso. anos de um relacionamento e aí tu abriu... Sempre foi aberto? Não. A gente tem 2 filhos, né? A Lila tem 10 e o Nicolas tem 8. Ele é irlandês, eu morei na Irlanda 7 anos, e foi lá que eu conheci por acaso, eu descobri esse grupo de poliamor na internet. Eu estava procurando um grupo sobre igualdade, que era o tema do meu mestrado, né? E apareceu, acho que porque era sobre relações igualitárias e tal, e eu achei muito interessante a descrição do poliamor, que era a possibilidade de você amar mais de uma pessoa com conhecimento e consentimento de todos os envolvidos. Sim. Na hora, ligou um alerta ali na minha cabeça, porque eu tinha vivido isso um ano antes. Né? Eu estava trabalhando num café e me apaixonei pelo dono do café, eu estava com ele, e aí depois eu conheci o David, e eu fiquei um tempo ali meio que apaixonada pelos dois, até que eu tive que escolher, né? Mas não dá para eu levar mais isso, né? Por um tempo ali eu não tinha compromisso com nenhum dos dois, mas quando eu vi que eu estava ali apaixonada pelos dois, e aí não ia ser legal, né? Assim, aí eu decidi ficar com o David, que foi meu parceiro por 15 anos, e a gente... Então, eu estudei bastante, participei desse grupo desde 2008. O David não se interessava muito, né? Mas aí eu tive os 2 filhos e em 2016 eu falei com ele para a gente realmente abrir a relação, né? E foi um pouco difícil, foi bastante desafiador, ele teve bastante resistência no começo. Eu quero aproveitar, eu vou te interromper, mas só porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso primeiro caso. Então, eu quero ler o primeiro caso da nossa leitora, porque eu acho que tu já pode trazer... já da nossa ouvinte, na verdade, que acho que tu já pode trazer alguns conselhos sobre esse momento dessa conversa, que eu acho que tem tudo a ver. Então, os nossos ouvintes já sabem que todo programa a gente traz 2 episódios apurados pela reportagem de Universa para ajudar a discutir o tema da vez. E eu vou ler o primeiro caso. A primeira história que a gente vai ouvir é da Gabriela, que tem 38 anos e é de Porto Alegre. Manda casos. Sou casada há 5 anos. Esse já é o meu 3º casamento e o 2º do meu marido. Terminei meu último casamento antes desse, justamente porque me interessei e fiquei com meu atual companheiro. Quando nos conhecemos, já flertamos com piadas sobre relacionamento aberto, homenagem, essas coisas. Mas nunca aconteceu. Veio a pandemia e esse tema ficou totalmente apagado entre nós. Tenho soltado umas indiretas para o meu marido, mas ele não parece mais tão interessado. Fico me perguntando se ele falava sobre topar essas coisas lá no alto da paixão, só para me conquistar. Por outro lado, não tenho ninguém próximo que vive esse tipo de relação. Não sei nem por onde começar, quais as regras.
mas cada vez mais ando com vontade de experimentar essas coisas. Como colocar esse desejo em prática? E aí, Ade, acho que tu pode continuar de onde eu te interrompi, que aí tem tudo a ver com o que a Gabriela está falando aqui, né? Eu acho que ela tem que ter uma conversa aberta e honesta com o parceiro. Que ela sente que isso é uma necessidade, ou ela vai conseguir ficar aí muitos anos de relação, não sei, né? Quantos anos na exclusividade afetiva e sexual, né? Então, eu acho que ela tem que conversar e falar o que ela. Porque assim. Na monogamia, a gente meio que segue esse roteiro aí do amor romântico, de que o amor só é verdadeiro quando ele é exclusivo, quando ele é dedicado para uma única pessoa. Então, a gente não se sente no direito nem de abrir para o outro que a gente tem desejo por outras pessoas, ou que a gente quer vivenciar o amor, o sexo, o afeto com outras pessoas. Essa era uma grande questão minha. Eu me questionava assim, gente, eu só vou transar com ele para o resto da minha vida. O sexo é algo muito importante para mim na minha vida. Acho que todo mundo, até a pessoa mais monogâmica da vida, esse pensamento já passou pela cabeça. Né? Então, assim, eu realmente tenho dificuldade de entender isso, assim, das pessoas monogâmicas, assim, porque eu sentia que eu tinha muito que explorar. O sexo, para mim, é uma necessidade. Explorar o meu sexo e a minha sexualidade, eu sou bissexual, na verdade, pansexual, né? É muito importante, é uma parte importante da minha vida. É uma necessidade, e as minhas necessidades são válidas, são legítimas. Claro. E eu abrir mão, aí entra no lance do qual sofrimento você escolhe, né? Como é que você falou, Ana? Não. Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Eu lembrei de uma palestra interessantíssima, eu já ouvi 10 vezes e eu ainda vou ouvir mais, que é do Alan de Botton, chama On Love. Ele fala exatamente isso, Ana. Ele fala, escolha o seu sofrimento. Toda palestra, ele faz uma sátira ali com o amor romântico, vai falando como que são os românticos, né? Que, tipo, eles não trabalham, eles não têm filhos. Ele vai fazendo essa sátira do amor romântico, assim. E ele não entra muito na monogamia, no poliamor, mas chega um momento que ele menciona, né? E que o povo até dá risada, que ele fala assim, o pessoal do poliamor fala assim que o ciúmes, essa coisa criada pelo capitalismo, aí todo mundo dá risada, né? Assim, que é meio que um extremo, assim. Mas eu concordo plenamente com a Ana e com ele, né? Ser monogâmico, a gente tem que abrir mão de um monte de coisa. A gente tem que se privar, a gente tem que se podar. A gente, né, tem que focar o nosso desejo, o nosso afeto em uma pessoa. Ser não mono, você pode se abrir, você pode experimentar afeto e sexo com outras pessoas, mas você vai lidar com ciúmes, com inseguranças, com um monte de gatilho aí. Sim, não é a resposta, né? É isso, né? Agora, aí você tem que ver o que vale mais a pena. E tem gente que não tá afim. Tem gente que carrega muito trauma de infância. Descobrir isso natureza também, que a Ana falou, eu acho muito legal, porque tem gente que tem esse desejo que a Ade falou, que é isso, cara, eu tenho muitos eu preciso. Amigos, eu quero transar com mais gente, tem gente que não, que fica de boa, então, que me satisfaz. É isso, né? Eu ia falar, inclusive, tem uma outra coisa, juntando, eu concordo plenamente, por isso que eu gosto dessa expressão, escolha o seu difícil, porque tem muito a ver com você naquele momento de vida, porque a gente também vai mudando ao longo do tempo. E tem a ver também com capacidade de simbolizar e não capacidade de simbolizar e precisar concretizar tudo. Que também é uma questão muito cultural e muito atual. Parece que a gente precisa concretizar tudo também. Então, essa também é a primeira coisa que eu quero dizer. Olha só, não é porque a gente está discutindo a monogamia compulsória, essa que não se discute, né? Namorou, ficou pronto, vai ser monogâmico. Não é porque nós estamos discutindo isso que ela vai ser alguma coisa que todo mundo precisa adotar para ser moderno. Começa por aí, pode parar com esse negócio. Porque tem pessoas que ficam muito bem na simbolização. O que eu quero dizer, eu tenho desejo por alguém e tá tudo bem isso ficar na minha fantasia, eu gosto, eu estou feliz, porque eu não estou afim de entrar, sabe? Que às vezes uma relação já é difícil de manter, não é com todo mundo que eu gosto. Vai pegar uma pessoa, vamos lá. Pega uma pessoa que a gente já discutiu aqui, por exemplo, sobre sexo casual, junta duas pessoas. Uma tem a sua sociossexualidade positiva, ou seja, uma pessoa muito capaz de se engajar em sexo casual. A outra não é. Não é. É ligada ao afeto, é conexão, não sei o quê. Beleza, abre a relação. Essas pessoas que
tem mais facilidade de lidar com sociossexualidade, tem sociossexualidade positiva, vai lidar muito melhor com o sexo casual. Na relação aberta, a outra talvez não consiga. Tem gente que só faz sexo com conexão. Então, como é que é? Tipo, vamos... Então, veja só, gente, o que eu quero dizer é, primeiro, não há necessidade de concretizar tudo na vida. A capacidade simbólica de simbolizar, de sonhar, de desejar, nos torna muito potentes. Então, ela é necessária. Não dá para a gente simplesmente querer concretizar tudo. Não, agora eu quero isso, eu quero fazer aquilo, que eu acho. E aí fica aquele vaziozão, porque você não tem capacidade mais de simbolizar. Primeira coisa. Não precisa. Segunda coisa, quais são as suas necessidades? É o que a Adê está falando. Olha, eu preciso, eu gosto, isso para mim é primordial. Não funciona para mim de outro jeito. Eu não vou transar com uma pessoa só. Então, beleza, então eu vou considerar isso. Então, é o que a gente está propondo de reflexão para essa moça, né? Mas tem duas coisas que ela fala aqui que eu acho que a gente pode explorar. Uma é a coisa que eu acho que a Dê falou muito da experiência dela, que ela descobriu grupos e estava estudando e tal, porque ela fala, não conheço ninguém que faz isso, por onde começo, quais as regras. Acho interessante ela, em um primeiro momento, até entender o que é abrir o relacionamento, né? Porque as pessoas vêm de um conceito, às vezes, sei lá, deturpado, que leu, não viu num filme, né? Assim, e em vez de conhecer pessoas, eu acho que tu vai também desmistificando muita coisa quando tu entra em contato com pessoas, né, Adê? Olha, eu acho que é importante a gente esclarecer aqui o conceito de relação aberta, porque, assim, há uma diferenciação, né, principalmente nos grupos e páginas de não monogamia no Brasil, que relação aberta significa somente uma abertura sexual. Então, o pessoal do meio liberal, do swing, troca de casais, geralmente vai falar, eu tenho uma relação aberta, mas é aberta só para trocas sexuais, não é aberta para amar outras pessoas, como é a proposta do poliamor, por exemplo, né, para afetos e uma conexão emocional. Né? Então, dentro das páginas mais críticas aí, as pessoas até questionam se isso seria parte da não monogamia. Né? Colocam que isso aí é uma monogamia flexibilizada, porque continua todas as regras, todos os mecanismos de controle e cerceamento da liberdade, menos a parte sexual. Você pode transar de vez em quando com as pessoas, entende? Então, critica-se dentro dos grupos não mono mais politizados no Brasil, de que relacionamento aberto, na verdade, não é não monogamia ética ou política, é só uma monogamia mais flexível aí, entendeu? Pode falar, Ana. Mas eu tenho uma pergunta, porque eu tenho uma pergunta, uma provocação. Quando a gente vai ler, eu e minhas provocações. Eu ia falar. Eu tenho uma provocação. Quando a gente vai ler sobre poliamor, por exemplo, existe o poliamor, ele não abre mão de todos os conceitos que estão envolvidos na monogamia. Então, por exemplo, a questão da lealdade ou da fidelidade, existe a polifidelidade. E fidelidade é um conceito que está dentro da monogamia. Como é que a gente lida com isso politicamente? Porque não dá para eu dizer, eu entendi, assim, eu entendo totalmente o conceito de não monogamia dentro do poliamor, né? Na questão afetiva e sexual. Mas como é que eu lido com o conceito de fidelidade dentro de uma relação não monogâmica, se a fidelidade politicamente, socioculturalmente, está ligada intrinsecamente, diretamente à monogamia? Baixou um pouquinho seu som, Ana. Desculpa. Eu acho existe esse conceito de Existem alguns conceitos que a gente problematiza, que são bem problemáticos, que é, sei lá, hierarquia de casal, relação primária e secundária, polifidelidade, unicornização, que é os casais que vai lá e busca uma moça para ser namoradinha, que é aquele unicórnio, aquele ser místico que vai apimentar a relação. Então, existem vários conceitos problemáticos que vieram porque o poliamor surgiu ali nos anos 80, 90 nos Estados Unidos, né? Então, inicialmente, era bem essa ideia, assim, né? Muitos casais que queriam abrir a relação, mas não queriam perder aquele status ali de prioridade um para o outro. Então, eles criaram esses conceitos de, essa é a minha relação primária, essa é a relação secundária, sabe? E eu lembro quando eu cheguei no Brasil em 2014, eu fui procurar grupos no Facebook sobre poliamor, e era sempre isso, era sempre uma foto de casal, procuramos uma namorada. Era aquela coisa meio objetificante, assim, sabe? Mas eu acho que a gente está desconstruindo isso completamente. Né? Na minha página e nos grupos que eu acompanho, né, as pessoas são
totalmente críticas a essa ideia de polifidelidade, porque, de novo, reprodução se da gestar de monogamia. novo, reproduzir de novo. Tipo, monogamia entre 3 pessoas. Um trisal, que todo mundo tem que ser isso. fiel, é monogamia entre 3 pessoas, sabe? Não É muda isso mesmo. muito. É isso. Então, realmente, assim, fica aquela briga, sabe? Porque os trisais polifiéis ali, eles se consideram não mono. E aí você vai discutir e vai tirar a carteirinha. Não, você não é não mono, porque você reproduzir na monogamia. Entende? É isso mesmo. Agora, então, assim, é uma briga, mesmo. porque vem a galera cagando regra, sabe? E vem assim, não, você não é não mono, sabe? Meu, se a pessoa quer se considerar não mono, porque assim, não mono é o quê? Tudo que foge à monogamia, né? Fugiu muito pouco, porque é só essa não exclusividade sexual. Swing, né? vamos pensar o swing. Abriu ali uma pequena possibilidade, já não é monogamia. Bom, enfim, mas tá repetindo todos os outros valores da monogamia? Tá. Então, sabe? Enfim. O AD, é isso mesmo. Olha, é tão interessante. O outro dia eu estava conversando com a Carol Tchukian, viu, Bárbara? Que era dos Soltos, agora ela mudou, é Amores Possíveis. Sim, o perfil Amores dela. Possíveis, Tô para marcar um café com ela, faz umas 3 semanas, só desmarca. Um beijo, Carol. E ela estava contando uma história que eu achei hilária, que ela falou assim, né? De um casal, tal, não sei o quê, e o cara falou assim, não, sou não monogâmico, e falando para a mulher que ele estava saindo, né? Não, fazendo questão, eu só tenho relações não monogâmicas e tal, e tem que ser aberta, relação aberta, não monogâmica e não monogâmica. Daí, a mulher, ele estava na casa da mulher, dessa moça que ele estava saindo, dela virou e falou assim, viu, eu agora à noite, eu queria ficar sozinha, sabe, eu queria dormir em casa, eu queria dormir sozinha, porque eu quero me preparar, que amanhã de manhã eu vou fazer o correr de manhã cedo, então, eu disse que o cara ficou puto, como assim, você está me mandando para fora, então, olha só que incoerência, né? A liberdade que ele propaga, que ele quer garantir, para ele ter outras experiências, ele não consegue dar à moça a liberdade dela estar na casa dela, de ser. Não é nem de estar com alguém, né? É de ser. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Quando a gente começa a discutir essas relações, ou a relação aberta, ou swing, cara, é muito mais do que ficar só dizendo que, como diz a AD, ficar cagando regra do que você tem ou do que você não tem fazer. E as pessoas estão usando esses títulos e esses conceitos, e muitas vezes não é porque de fato acreditam nisso, porque fizeram reflexões, porque estão construindo a partir da desconstrução. É porque querem garantir a possibilidade de não se comprometer com ninguém e estar também só ali atuando o seu próprio prazer. E então aí tem que também tomar cuidado. E aí eu entro numa outra parte desse caso, desse e-mail que a leitora mandou, que ela fala, no começo do relacionamento, a gente falava, brincava com a não monogamia, e será que ele usou isso só para me conquistar? Porque também tem isso, né? Já vi muito isso, até de muitos casais que trazem essa questão. Então, eu pensei muito, porque assim, claro, no mundo das ideias, que legal, a gente não vai se comprometer a essa coisa aqui batida, que é a monogamia, vamos manter esse tesão vivo, mas na hora do vamos ver, vira uma coisa, sei lá, né? Como é que é? De conta que tu atende muitos casais, como é que eu atendo vários casais envolve? Que eles trazem essa questão. No começo eu falei que eu era não mono, e ele ou ela super entendeu, sabe? Mas aí a gente não conversou muito sobre isso, porque é aquilo, né? A gente chama esse começo, essa paixonite, de ENR, energia de nova relação. Adorei. Esse começo tem toda aquela explosão de hormônios, né? E a gente já sabe pelas pesquisas de que dura de 1 ano a 1 ano e meio, máximo 2 anos. Tipo, você vai morar junto, não dura 6 meses a ANR, pode ter certeza. Sabe? É isso. Para quem já tá na pandemia, então não foi 1 mês, né? Não. Então, assim, mas nesse período de empolgação, de explosão hormonal, que o Pedro Calabres, que é um neurocientista, ele chama de demência temporária, né? Isso, ele é ótimo. Nesse período a gente fica naquele mundo ilusório ali da fantasia e a pessoa projeta tudo, né? Projeta tudo. Todas as minhas ilusões e desejos. A real. E a pessoa mesmo falando que é não mono, você fica assim, não, mas tá tudo bem, vai dar tudo certo, sabe? Tipo, depois a gente conversa sobre isso. Ela vai abrir mão disso, né? Geralmente, por isso que é bem complicado, a gente já falou bastante nos grupos, nas lives, essa relação de pessoa mono e não mono. Porque fica um ali na ilusão de que vai converter o outro, sabe? O mono fica, não, mas ele tá apaixonado por mim, ele vai largar mão disso, essa bobeira.
bobeira aí de querer ficar com um monte de gente. O não mono fica assim, não, mas faz tão sentido, eu vou dar um monte de leitura para ela aqui, e ela vai, né? E no fim das contas, gente, não rola. Passou a paixonite, passou todo aquele encantamento, as pessoas começam a cair na real, a pessoa não mono quer a liberdade dela, a autonomia dela, para poder, né, se relacionar com outras pessoas, ou não, né? Ou simplesmente não ter ali a sua liberdade cerceada, né? Saber que se ela quiser, ela pode. Sabe? E tem uma coisa também, né, que eu acho que a gente tem que levar em consideração aqui, uma que eu já falei, que é a capacidade de fantasiar e de subjetivar isso. Então, no começo, que eles brincavam, falavam, quem sabe, não sei o quê, está no plano da fantasia, não no plano da concretização total, né? E segundo, gente, que aqui tem 5 anos de relacionamento depois, não dá para ela comparar. 5 anos de relacionamento, gente, já comeram muito feijão, já tem outras estruturas, já tem coisas mais a perder, tem uma história. Então, o medo de perder coisas, né, de uma construção de convivência é maior. Então, também não dá. Eu acho que ela tem que falar, eu também concordo com a Dê, tem que botar no jogo a conversa. É verdade, é um desejo dela, né? É o desejo dela. E ver o que vale a pena, ver se vale a pena abrir mão dessa relação. Mas eu vejo... Mas eu vejo essa onda da não monogamia, na teoria, muito em alta. A teoria é linda. Sabe? Na teoria, com certeza. O povo, claro que tu quer falar. Gente, é óbvio que a gente já falou que todos os programas quase a gente passa por isso, como o amor romântico é uma farsa, né? Como a gente se prende a padrões de uma sociedade machista, patriarcal, tudo isso a gente já sabe, mas na hora do vamos ver aquilo que eu falei, porque a conta, o boleto chega que a Ana sempre isso. fala. Então, esse casal começou. Claro que tu não quer, é o que a Ana falou, gente, calma aí, não precisa também tu viver tudo, né? Porque claro que tu vai falar, o que tu acha da monogamia? Gente, na teoria a gente sabe, né, que um ser humano transar com, ainda mais, imagina antigamente, né, que nem tinham experiências antes do casamento, uma pessoa transar com uma só o resto da vida, só no conceito já é uma coisa que não tem lógica. Então, se tu vai me perguntar o que tu acha da monogamia, eu falei, gente, óbvio que teoricamente é muito mais provável que não vai dar certo, mas agora, na hora do vamos ver, pela minha vida, pelo que eu vivi até hoje, eu me encaixo mais na monogamia. Só que ter esse discernimento num começo de relação, apaixonado por uma pessoa não mono, claro que a pessoa vai falar, vamos lá, gente, vamos viver desse amor vamos aí. Lá, vou me abrir. Eu passei muito por isso, porque o meu parceiro, ele se abriu, ele leu, ele falou, nossa, faz sentido, não vou te prender, vamos viver isso. Ele foi muito aberto, mas né, ele nunca se enfiou de cabeça como eu me enfiei, ou como eu vejo as pessoas que me acompanham na página, assim, as pessoas simplesmente ficam apaixonadas pelo tema, e leem livros, e estudam, e acompanham todos os posts da página, e vêm nos grupos de apoio, a gente tem um grupo de apoio toda quinta, às 8 horas no Zoom. E o David, né, meu ex-parceiro, ele nunca teve muito interesse, né? E aí, agora, depois da separação, acho que a gente consegue enxergar coisas que a gente não enxergava ali dentro da relação, né? E hoje a gente está até fazendo uma terapia de casal de separação, né? A gente tá tendo um apoio, e está sendo muito incrível, até a última sessão. Isso ficou muito claro, né? Porque a gente deu esse histórico da não monogamia, que a gente não tinha trazido ainda, né, de como a gente chegou na não monogamia, e ficou claro ali, né? E ela até questionou, e você se vê como mono ou não mono? Nossa, foi difícil ouvir ele falando, ele fala que ele é híbrido, sabe? Que ele é muito aberto, e que ele pode ser mono ou não mono, você tá com uma pessoa que é ser não mono e tal. Mas, assim, ele fala também que ele nunca vai admitir que se ele tiver uma nova pessoa na vida dele, que ela exclua eu da vida dele, tipo assim, sabe? Ele também fala que, de forma alguma, assim, que eu vou continuar parte da vida dele. Bom, claro que eu vou, né? Sou mãe dos filhos e tudo, mas né, que ele não vai entrar muito nessa onda, assim, de... sei lá, de amor romântico, ciúmes, possessividade, essa coisa. Ele não é esse tipo de pessoa. Mas foi difícil de ouvir ali, mas de repente ele falou, não, eu me vejo muito mais monogâmico, eu não sei se eu quero ter várias relações, eu quero encontrar uma pessoa, ele já falou isso para mim. Então foi doloroso ouvir isso, porque aí por uns, né, 2006, por uns 6 anos, né, a gente viveu a não monogamia, e eu achava que ele realmente queria, mas ele estava mais fazendo por mim. E aí a gente chega nessa problemática que você levantou em algum momento, que é assim, fazer pelo outro, eu acho que é complicado,
né? Pode ser uma violência, né? Eu acho. E a conta chega, sabe? A conta Você chega. se sacrifica pelo outro, você vai cobrar essa dívida. Né? Então, acho que as pessoas que querem que o parceiro ou a parceira sugere a abertura da relação, a pessoa tem que pensar muito bem e fazer isso não só pelo outro, mas Escolha por o si seu também. difícil. É. É a frase do ano. Frase do ano, da Porque temporada. é isso, né? Porque às vezes, né, eu acho assim, eu acho bonito, olha, quando eu acompanho casais que estão numa abertura, etc, estão tentando uma abertura, eu acho bonito, muito bonito, acolher o desejo do outro. Aliás, eu sempre oriento as pessoas, sempre acolha o desejo do outro. Acolher o desejo do outro significa tentar não julgar, é tentar olhar para o outro, é esse verdadeiro amor de você olhar para a inteireza do outro. Só que você vai ter que dar conta do que isso, né, reverbera em você. A sua dor, o seu ciúme, a sua dificuldade de entender. Enfim, não é o julgamento do desejo do outro. Acolher o desejo do outro é muito bonito. A parceria, olhar para esse desejo e falar, será que eu dou conta? É muito bonito. Isso é um movimento de amor. Sim, com certeza. O que não dá é para você se violentar pelo movimento do amor do outro, porque tem este limite. E às vezes acontece. É difícil achar o limite. E a gente vai falar um pouco sobre isso no próximo caso, que eu já vou ler, mas antes a gente vai fazer um pequeno intervalo. A gente tem um passado, mas em algum momento da história esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida. 4 exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que o exame vai mostrar de onde eu sou? Uma busca. Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz. O passado se reconecta com o futuro. Como se fosse um desafio agora, falar, irmão, é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó. Dá um jeito para você ligar esses dois pontos. Tá aí, se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer é esse. Um pacote de exame de DNA para todo mundo, para toda a população negra brasileira. Péricles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Movidoc. Gente, agora a gente vai ouvir a história da Luciana, que tem 47 anos e é de São Paulo. Manda casos. Há cerca de 4 anos, tive uma grande crise no meu casamento. Depois de 16 anos juntos, a gente entrou num processo de brigas, falta de sexo e uma animosidade sem fim. Tentamos a terapia de casal e, no processo, decidimos que queríamos abrir o relacionamento. Primeiro fomos a uma casa de swing e eu gostei muito da experiência. No começo eu só observava, flertava, depois fizemos troca de casais, mas sempre os dois juntos. Na sequência, meu marido propôs abrir a relação e eu topei, no impulso. Isso tudo rolou em março, na mesma época que nosso filho, de 18 anos, foi fazer um intercâmbio no Canadá. E eu achei no primeiro momento que o momento era propício, mas para mim, o tiro saiu pela culatra. Dentro dos ambientes de swing, eu me sentia segura, ao lado do meu marido, para flertar e transar. Mas sozinha, sinto que não sei paquerar, conhecer pessoas novas, nada. Já meu marido começou a sair algumas noites sozinho, provavelmente para encontrar outras mulheres, mas não pergunto porque é o nosso combinado. E eu me vi com muitas saudades do meu filho, meio deprimida, sem vontade de fazer nada. Agora, minha vontade é dizer que não quero mais esse formato de relação. Me sinto traída, abandonada e duplamente sozinha. E aí, gente, o que eu vejo nessa história, eu quero perguntar para vocês duas, é que a relação afetiva, amorosa, sexual é um pedaço da vida das pessoas, né? Ela está aqui lutando também com esse luto do filho que foi embora. Então, o que ela achou que talvez fosse um momento mais propício, talvez não fosse, né? Não sei, fiquei com essa sensação, assim, né? Eu acho que é uma boa leitura, Bárbara. Eu fiquei também, eu pensei em algumas coisas para ajudá-la a questionar, né? A primeira, se ela não está vivendo esse luto do filho, e aí ela, de fato, ela está estendendo esse se sentir abandonada para o parceiro, é uma pergunta que ela deve se fazer. E aí uma segunda pergunta que tem relação com isso é exatamente o seguinte,
ela está sendo amada pela parceria? Lembra que eu falei no início da nossa conversa que precisa saber amar muito bem? Então, assim, quando ela olha para esse parceiro, mesmo esse parceiro saindo com outras mulheres, talvez saindo com outras mulheres, ela se sente satisfeita com esse parceiro? Quando ele está com ela, quando eles estão juntos, quando está... Se ela chegar para ele, por exemplo, chegar para ele e falar assim, amado, hoje eu preciso de você. Eu estou me sentindo tão sozinha, estou com tanta saudade do nosso filho. Ele vai ficar? Ele está dando ouvido, escuta a necessidade dela, eles estão transando, ela se sente amada, porque pode ser meramente que ela tenha entrado nesse lugar do tipo assim, até da inveja, né? Ele sabe paquerar, eu não sei. Então, e aí entra numa competição também, ele tem mais possibilidade de estar vivendo esses prazeres do que eu. Então, aí entra uma ameaça no ego. Então, tem várias coisas para essa nossa ouvinte pensar. É a minha vaidade, é o abandono do filho, eu de fato sinto que esse parceiro está comigo, que nós temos um projeto comum, eu sou amada e desejada por ele, o que me falta? É inveja porque ele tem uma capacidade de seduzir que eu não tenho, é a tal da sociossexualidade que a gente falou, positiva e negativa, como é que a gente vai resolver isso? De qualquer maneira, eu diria para a nossa ouvinte que fale sim com ele. Mas ela não precisa falar, e aí a minha sugestão, já fechando tudo. Não, vou parar, não, olha só, sabe o que está acontecendo comigo? Estou me sentindo assim, assim, assim. Como é que você pode me ajudar? Exatamente. E aí tem uma outra coisa que eu quero perguntar para a Dê, que é essa ideia de que abrir a relação é a solução para um casamento em crise. Eu acho que... Isso me parece, isso também me soa meio estranho, né? Porque tem um relacionamento, como a Ana bem disse, tem um relacionamento entre os dois que precisa ser cuidado, e não é o procurar o desejo e o sexo em outros lugares que vai curar o que tá aqui talvez abalado, né, Adê? Eu acho que é uma falácia cair nisso aí. Amei, ponto final, é uma falácia. Vai Resumiu. É a frase. Outra Porque eu acho que palavra. tem isso, né? A gente está em crise, então vamos transar com outras pessoas. Gente, não, vai acabar de destruir o que já tá problemático. É tipo um casal que tá... vamos ter um filho. Então, para mim, é tipo a mesma questão. Nossa, total. Né? Não, acho que nossa... É um engano total, né? Abrir relação para salvar a relação. Eu acho que o que acontece? Dá aquela apimentada. A Esther Perel, que é uma terapeuta de casal bem famosa, ela tem o livro Casos e Casos, né? Que ela fala de traição ótimo. E tal. Então, ela faz pesquisas e tudo, e ela fala que realmente, após uma traição, o desejo reacende ali entre o casal. Total. Sabe? Desejo por terceiros, Por quê? Porque, de repente, aquela pessoa ali que você já caiu numa rotina, já né, não tem tanto desejo, porque já tá ali 10 anos com a pessoa, não tem muita novidade, curiosidade, desafio, né? Tudo isso acende o desejo, né? E aí não tem aquilo, mas de repente você vê que essa pessoa é desejada por outra e é admirada, né? Então traz toda essa ascensão do desejo e da libido ali para o casal. E eu acho que isso pode acontecer quando abre a relação, vamos sair com outras pessoas, essa pessoa tá afim de mim, e super me deseja, me acha bonita e gostosa. É maravilhoso isso. Mas isso aí não vai resolver os problemas da relação, né? Ao mesmo tempo, eu acho assim, se existe uma necessidade de liberdade afetiva e sexual, não dá para a pessoa esperar resolver todos os problemas da relação para poder ir lá e viver isso, entende? Também, então as pessoas têm que conversar, né? Na minha página a gente fala muito sobre vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela fortalece o vínculo, né? Vai verdade. lá e fala, essa última pessoa aí que mandou um e-mail que você falou, né? Vai lá e fala, eu tô mal, eu tô triste pelo nosso filho, eu achei que era uma boa ideia, mas agora eu não tô achando mais uma boa ideia. Me ajuda. Sabe? Tô Me ajuda. triste, Não é que eu tô me ajuda, desistindo. como que a gente resolve isso? É isso, isso não é aí. que eu tô desistindo, Sabe? mas calma aí, vamos Não, pra trás. E a Dê, ela fala uma coisa, ela fala assim, eu não vou perguntar porque é o combinado. A gata, o combinado muda a cada semana. O tempo todo. O tempo todo a gente está refazendo o combinado. Não vem com essa história de que é regra, foi cravado na pedra, né? Cravado na pedra, você não pode falar. Não. Isso tudo vai mudando. Agora, eu queria... também me veio uma outra coisa na cabeça. Uma vez eu vi uma pesquisa, eu falei que eu não ia falar de pesquisa, né? Mas uma vez eu ouvi uma pesquisa que era com casais, era uma comparação em relação à satisfação sexual e conjugal. Satisfação conjugal, desculpa, não era nem sexual, era conjugal.
entre pessoas praticantes de swing e pessoas em formato de relação aberta. Então, lembrando de novo que a Ade já falou, relação aberta, cada um pode fazer sexo com quem quiser. Eu não preciso estar presente e não é para ter afeto. Swing, eu vou ter troca de casal, inserção de uma pessoa ou outra, comigo presente. Com essa nossa. Estou presente. E o resultado foi que as pessoas que praticavam swing se sentiam mais satisfeitas na relação conjugal. Qual é a hipótese? A hipótese é essa, justamente aqui o que ela traz. Já é muito claro que, no final das contas, a gente está diante da impermanência do desejo e do afeto. Então, nós já estamos sabendo, galera, atenção, olha só, os afetos são impermanentes, hoje eu amo, amanhã não amo tanto, amo o outro, me apaixono por terceiros, hoje eu desejo você, amanhã desejo outro, estou desejando 3 na minha cama, beleza, já sabemos disso. Diante da impermanência dos afetos, isso gera muita insegurança para vínculos afetivos e sexuais. Há uma necessidade de controle. O swing é a maior delas. Porque a gente aceita que nós desejamos outras pessoas, desde que eu esteja olhando para o que você está fazendo. E eu veja com quem, então, como. eu me sinto dentro da sua escolha, porque eu estou lá dentro, é quase como se eu estivesse autorizando você, tá certo? Eu estou junto de você, é um projeto comum. E nós estamos controlando. Mesmo as relações poliafetivas, algumas, quando a gente estava discutindo, né, dessa coisa da polifidelidade, gente, não deixa de ser um controle. I'm sorry, galera. Total. É um controle dentro de uma possibilidade de amar mais de uma pessoa. E esses combinados também são, né? A própria relação aberta, e boa parte dos casais que praticam relação aberta não querem saber, ou querem saber. Então, assim, ó, se você transar com alguém, me conta depois. Controle. Se você transar com alguém, não quero saber. Controle. Eu controlo a ilusão de que eu ainda sou exclusiva, mesmo sabendo que eu não sou. Então, galera, atenção. Isso mostra que nós, seres humanos, com ideais de não monogamia, ainda somos pessoas que controlamos e tentamos controlar tanto o nosso desejo quanto o desejo dos outros. A único formato, eu não sei se a Ade concorda comigo, o único formato, e aí só para fechar aqui, né, enquanto ela estava no swing, estava tudo bem, né? Agora que o parceiro dela está com gente que ela nem sabe se tá, ela despirocou, perdeu o controle. Claro. Agora, eu acho que o único formato não monogâmico, raiz desse que não tem controle nenhum, é a galera do RLI, que eles chamam de relações livres, que nem relação de compromisso tem. Evitam relação de compromisso, porque não há regras. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém sobre o meu desejo e o meu afeto. Então, eu estou aqui com a Bárbara, amanhã eu estou com você, lógico que eu posso comunicar isso para a Bárbara, mas eu não vou comunicar com pesar, ou eu tenho que negociar com a Bárbara. Só avisar que hoje eu tenho um negócio. A Bárbara, eu estou em outro envolvimento e é isso. Essa pessoal raiz, eu acho que a galera que mais consegue abrir. E uma coisa que a Ade falou lá no começo, que ela falou que faz muito sucesso no canal dela, que quando ela começou a falar, e a Mayumi Sato, quando esteve aqui, também falou já sobre isso, que passa pelo caso da nossa leitora, a grande pergunta que aparece sempre, quase sempre, pelo menos quando eu vejo sobre relacionamento aberto, é como lidar com os ciúmes, né, Ade? E aí a pessoa acha que o ciúmes não existe, e tanto ele existe, tanto ele faz, porque mostra que o relacionamento não monogâmico é um relacionamento, né? Em que a gente vai lidar com as nossas inseguranças como em outros formatos de relações. Não é uma fórmula mágica, né, Ade? Então, conta um pouquinho mais pra gente, até porque daqui a pouco a gente já vai chegar ao final do episódio, infelizmente. Então, quero te aproveitar mais um pouquinho. Certo. Não é porque a gente decidiu, sei lá, se identificou, escolheu, porque existe toda essa polêmica, né? Se a pessoa se identifica ou ela escolhe, se é uma identidade ou uma escolha. Mas, enfim, que uma interessante. discussão. Algumas pessoas veem como uma identidade, assim, não dá para escolher, não dá para eu ser outra coisa. Algumas pessoas veem como uma escolha política, vida e tal, né? Interessante. Mas, enfim, a partir do momento que a pessoa se identifica ou escolhe ser não mono, não desliga o botãozinho ali da
dos condicionamentos que ela viveu, entende? E aí nunca mais vai ter ciúme e necessidade de ter um controle, de se sentir segura, estável numa relação, entende? Não é automático, assim. Então a gente vai a gente se identifica e escolhe essa vivência não mono, a gente ainda tem todos os condicionamentos aí dessa cultura do amor romântico. A gente sente ciúmes. Eu me vi em várias crises de ciúmes. Eu nunca fui uma pessoa ciumenta dentro da monogamia. A gente paquerava com as pessoas, a gente falava que era gostoso, gostosa, sabe? A gente saía sozinho. Até concretizar, rolou né? traição e eu perdoei numa boa, sabe assim? Eu também cheguei a ficar com outra pessoa quando a gente estava junto e eu contei para ele, foi de boa, quando a gente era mono. Então a gente era um casal bem aberto dentro da monogamia. Né? A partir do momento que ele se apaixonou, eu pirei, eu surtei e eu falei assim, gente, ferrou aqui, eu não tô dando conta, vou fechar essa página. Eu já tinha a página, falei assim, vou fechar essa página porque eu sou uma fraude. E aí foi muito interessante, porque eu vivi na pele aquilo que muitas pessoas estavam vivendo, comecei a escrever sobre isso e comecei a falar, mas não, vamos desconstruir. A diferença é que as pessoas não mono estão lidando, estão enfrentando aí esse monstro de olhos verdes, né, como Shakespeare fala, que é o ciúmes. Ok, vamos entender, a gente fala, é todo um processo bem profundo de autoconhecimento. É mesmo. Tem a ver ciúmes aqui, minhas Total. inseguranças. E é um modelo novo, como tu falou, né, Ade? Dos anos sentimento. 80. Então, enquanto a gente está lidando com o ciúme nas relações monogâmicas, desde que o mundo é mundo, a gente está lidando com as relações, com os ciúmes nas relações não monogâmicas há 5 minutos. E eu arrisco dizer, não sei se a Ade concorda comigo, eu arrisco dizer que o ciúme, ele não tem só a ver com amor romântico, gente. O ciúme tem a ver com o lugar da exclusão, que faz parte do desenvolvimento psicossexual da pessoa. Não é, o amor romântico veio e botou todo o chantilly, o Hollywood, a disputa, a competição. Ok, transformou amor e ciúme em prova de amor, ok, isso é tudo construção social, mas eu estou querendo chamar a atenção para um lugar que não é da construção social. É do humano na relação eu, tu e ele. É da criança. Olha para a criança. A criança não tem amor romântico, gente, de 2 anos, e ela está com ciúme. Tem ciúmes, bebês têm ciúmes, animais têm ciúmes. Então não é só amor romântico. Existe não toda é só essa amor polêmica, romântico, né? De que se o ciúmes é natural ou social, mas ele é um pouco de cada. Eu acho que talvez mais uma construção social, mas existe a parte natural, porque a gente vê nos animais e nos bebês o ciúme. Pois é, ué. Um instinto de proteção. Da minha mãe aqui, ela não pode ir embora, preciso proteger, porque não podemos eu esquecer essa parte. Né? Exato. Mas assim, eu também tinha algumas coisinhas aqui que você comentou que eu queria falar. Fala, que a gente está acabando nosso tempo, eu estou sofrendo já. Fala tudo. Eu também, o papo tá ótimo. Tem que entrar, vamos lá. Tem algumas questões importantes. Uma é que, assim, eu sempre falo também que existe uma desconstrução racional e uma emocional, e elas não caminham juntas. Importante. Então você vai lá e lê um monte de livros, Esther Perel, Regina Navarro, Acha lindo. Easton, que escreveu Ética do Amor Livre, né? Tem a Brigitte Vassalo, que escreveu O Desafio Poliamoroso. Tem uns livros incríveis, né? E você estuda tudo, você tá ali, né? Nossa, afinado na teoria. 10. Você vai viver, você cai de cara no chão, porque você não dá conta, você tem medo de ser abandonada, você tem medo de ser trocada, e você começa a se comparar, e você começa a competir, e você quer fazer as mesmas coisas que o outro tá fazendo. Sabe, você pira. Então, assim, não caminha junto. Mas, enfim, caminha, entende? A gente pode desconstruir esses sentimentos de posse, né? De entender que o outro não nos deve nada. A Laura Pires escreveu um texto hoje sobre isso, ela é maravilhosa também, uma pesquisadora dessa área das relações. E ela escreveu assim, tipo, ninguém nos deve nada, porque no amor romântico é muito isso, né? Assim, você não está me dando atenção. Você tem que ser isso e suprir todas as minhas necessidades. A Esther Perel fala isso. A gente tem que ser a parceria romântica, o super pai, melhor amigo, ali, né? Melhor amigo, melhor amiga, transa, parceiro de aventuras, assim. E na não monogamia ética, a gente fala de uma rede de afetos, que a gente pode buscar suprir as nossas necessidades afetivas, sexuais em várias fontes. Claro. E não só de uma pessoa, né? E aí eu faço um desenho ali, alguns textos que eu fiz, que é tipo uma ponte que te leva àquela pessoa amada, né? A noivinha e o cara lá esperando ela, e uma rede, tipo uma teia de aranha, que você tá no meio e tem várias pontas. Então, assim, se aquele amor se rompe, você cai da ponte e despenca. Porque você só tem uma pessoa para te dar afeto, para te reconhecer,
Então, esse último caso que você falou, eu acho que ela pode trabalhar um pouco a questão da autonomia afetiva, que é um tema Isso, muito importante a gente ótimo. falar na não monogamia. É. Que é assim, você ficar bem, independente de se você tá com 0, 1 ou 5 parcerias. 5 pessoas, sabe? exatamente. Tem outros prazeres na vida, né, gente? Vamos combinar? Exato. Tem Só de outros você entrar afetos. em você mesma e não Tem no outros outro. Porque amor afetos. romântico é isso, o outro é o centro da minha vida. Né? Então, acho que a gente tem que tomar... Eu sugeriria para esse segundo relato que você leu, para ela trabalhar a autonomia afetiva, para ela se cuidar, para ela buscar o amor das amigas, essa rede de afetos que ela isso aí. tem, para não ficar ali só dependendo desse parceiro, porque ele está vivendo a liberdade dele, ele está conseguindo, O e ela prazer não tá, dele. entende? É Exato. isso mesmo. Eu digo, fale. Vai dizer ou eu vou chamar? Não, diz depois. Não, eu digo que o próprio sexoterapia e tudo que a gente recebe de tão afeto é meu poliamor, né? Eu amo. Muito Cara, às vezes, a gente tem tanto retorno afetivo, é verdade. mas tanto retorno afetivo, tanta, sabe, que eu falo, eu já tenho o meu poliamor nesse já sentido. Tô aqui, assim, já tô com tanto de afeto que eu recebo também, que a gente recebe das pessoas. É muito legal mesmo. Depois dessa declaração linda para os nossos ouvintes, Ana Canosa, o que aprendemos nesse episódio? Clímax. Olha só, hoje, como é o último episódio, eu vou ler um texto que não é meu, vou fazer um fechamento diferente de um texto da Geni Papos, que é a pessoa que eu vou, inclusive, indicar na nossa indicação, maravilhosa. Que é um texto maravilhoso. E se eu chorar no final é porque eu estou emocionada, normal, eu sempre fico emocionada com textos bonitos. Ela diz, abre aspas, Geni Papos, um dos grandes desafios que temos é a dificuldade em lidar com as impermanências, com a mudança daquilo que sentem por nós, daquilo que sentimos, vivemos, desejamos e construímos. Mas hoje é das permanências que quero falar, elas também importam. Muitas vezes, a ênfase que damos àquilo que mudou em uma relação nos impede de ver também aquilo que permaneceu. Qualificar que permanências são essas pode nos ajudar a avaliar a saúde ou não do vínculo. Em vez do principal critério de lealdade ser a renúncia da autonomia quanto ao próprio corpo, que tal pensarmos por outras vias? Quem está conosco nos momentos em que precisamos de colo, abraço e escuta? Durante as tormentas, em quais mãos podemos nos segurar? Quando não conseguimos ver a saída dos momentos sombrios, quem nos acompanha nessa travessia? Abre parênteses, sem fim? Na monogamia, quando a pessoa que amamos se apaixona por outra ou outras, é comum que haja uma dramatização em que se imagina que tudo estaria perdido ou destruído. Essa radicalização frequentemente impulsiona o sofrimento e a angústia, impedindo que se visualize que há sempre muito além. As memórias do que vivemos não se perdem, as vivências que construímos através dos afetos nos marcam, nos constituem no mundo. É dos e nos encontros que a vida se faz. Amar outras pessoas não deveria significar necessariamente o apagamento ou descarte do que já se construiu em um vínculo. Ainda é com aquela pessoa e apenas naquela relação que algumas coisas têm graça, que algumas músicas têm sentido, que algumas comidas têm gosto. É nessa curva que a singularidade de cada relação tem seu maior brilho, insubstituível e indelével. Também é das permanências que nos refazemos. Algo de nós sempre continuará conosco. Foi bom para você? Que lindo. Que lindo. Bom, último quadro dessa 10ª temporada, muito especial. Aqui a gente indica livros, filmes, podcasts, enfim, coisas para a gente continuar mais tempo no tema desse assunto do episódio de hoje, já que a Ana deu um spoiler do que ela vai indicar. Quer começar, Ana, querida? Isso, eu quero indicar justamente o perfil da Geni Papos, então é bem como eu estou dizendo mesmo, @Geni Papos. A Geni Papos, ela é uma psicóloga, ela é guarani, anticolonial, e ela trabalha muito, discute muito, ela é psicóloga, mestre em psicologia social e tudo isso, e ela no perfil do Instagram dela discute muito esses assuntos da monogamia, não monogamia, as permanências, ela tem textos muito Acho ela muito legal, né? Aliás, se ela estiver ouvindo, fica o convite para ela participar da próxima temporada, né, Ana? Tentei entrar em contato com ela para alguns outros episódios, não conseguimos. A Geni Nunes. Mas, Geni, se estiver ouvindo, fica o convite, né?
Eu vou fazer 2 indicações. Eu vou indicar também uma página, uma pessoa que foi quem indicou a AD. Depois a AD vai terminar vendendo o peixe todo dela para a gente saber onde seguir e encontrar todas essas páginas de novo. Mas eu vou indicar a página, o @ da Mayumi Sato, que é colunista de Universa também, que já participou aqui do Sexoterapia, que também vive uma relação não mono e fala bastante sobre isso de um jeito muito legal, porque eu senti que nos 2 casos falta referências de pessoas reais vivendo, saindo dessa coisa do imaginário, como a AD falou. E aí vou indicar um filminho divertido que quem me apresentou foi a Mayumi, que é o Se Organizar Direitinho. Ah, que é um filme ótimo, que tá na Netflix. é ótimo. E é super divertido, que é de uns 5 casais que vão fazer uma noite de swing, porque várias vezes esses filmes que falam de poliamor, de relação não monogâmica, sempre entram, pelo menos a maioria dos que eu assisti, né, entram nessa parte mais dos dilemas, do ciúme, uma coisa mais filosófica. Esse é só um filme divertido, gente, pra gente ter um tesãozinho, dar umas risadas, e é isso, tá na Netflix, é Se Organizar Direitinho. Ade, querida, fala que eu sei que tu tá com o tempo contado aí. Ah, tá. O que eu recomendo? Isso, fala teus arrobas de novo, pra gente, todo mundo que tá te ouvindo te seguir. Ah, tá. Então, é o @RC Não Mono, a página Reflexões e Conexões na Não Monogamia, e a nossa proposta é exatamente isso, é trazer conteúdo para as pessoas refletirem, é organizar grupos e encontros para as pessoas se conectarem. A gente tem o Conexões Não Mono toda quinta às 8 horas, as pessoas podem inscrever no nosso site www.rcnãomono.com. E lá tem a parte de eventos, pessoas podem se inscrever, participar desse encontro. E tem o @PsisNãoMono, onde eu trago conteúdo para psis e terapeutas entenderem melhor o que é a não monogamia e acolher pessoas não mono. E agora eu estou lançando um curso, que é a Jornada Psis Não Mono, um caminho para acolher as novas demandas relacionais na clínica. Vou fazer 3 lives gratuitas no dia 12, 13 e 14 de setembro, e no dia 14 eu lanço o curso pago, né? Que também tem uma parte de estágio. Os alunos atendem pessoas não mono e eu faço a supervisão desse estágio. Tá funcionando muito, muito bem esse curso. E a proposta é formar mais psis, né? Para poder acolher pessoas não mono. Se tu quiser indicar mais alguma coisa, indica, mas tu já indicou uns 3, 4 livros durante o episódio, então tu não tá devendo nada da pra Regina ninguém. Navarro, para desconstruir o amor romântico, né, Novas Formas de Amar, os livros da Esther Perel, Casos e Casos, Sexo no Cativeiro, acho que ela vai falar um pouco de relações saudáveis. Um basicão aí do poliamor é o Ética do Amor Livre, que foi traduzido em 2020, da Dulce Easton e da Janet Hardy, e tem agora um novo livro, que é o Desafio Poliamoroso, da Brigitte Vassalo. Então, esses eu recomendo, né? Tem algumas páginas, a Geni Nunes, claro, né? Que é maravilhosa, uma referência para a gente. Amores Plurais, da Marcela. Uma página, uma não monogamia política, que é a Não Mono em Foco. Ai, não tô lembrando. Tem tantas agora. Mas já tá ótimo. Já tem um bom caminho aí para quem tá vindo. Isso. E, ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma temporada do Sexoterapia. Um beijo carinhoso para todo mundo que está aqui acompanhando a gente, que nos escuta sempre. A gente vai fazer uma pausa, como a Ana sempre diz, para refrescar as ideias, apimentar a relação, deixar uma saudade, né, Ana? É isso aí. Mas a gente volta. Né, Ana? Quer se despedir também? Gente, obrigada, viu, por essa relação tão poliafetiva que nós temos, né? Que é sexual no subjetivo, que é simbólica. E que nos dá tanta alegria tanto e tesão. Tanto retorno. Dá muito tesão. Muito obrigada por nos acompanharem sempre. Um beijo, gente. Até a próxima. Obrigada pelo convite, tá? Até. Você pode mandar a sua mensagem para o Sexoterapia nas redes sociais de Universa_UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Ana Canosa e Bárbara dos Anjos Lima, captação de João Pedro Pinheiro, edição de áudio de Isabel Rani, edição de vídeo de Danilo Correia, produção de Natália Mota, design de Eric Fiore, motion design de Leonardo Henrique, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. O projeto também conta com Antônio Morel e Tatiana Esquibuola, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL. Wow.